Fala galera! Vamos resolver uma questãozinha de razão e proporção do Enem. Mas antes disso, se inscreve no canal aí, giras. Vamos lá. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Então vamos destacar isso aqui. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Galera, primeiro detalhe nessa questão. Reparem que ele não falou qual é o capital todo que essa empresa tem, qual o capital investido aí. E lá no final, o que ele quer saber não é quanto que Antônio deve comprar dos outros. Ele quer saber a fração que isso representa em relação ao que cada sócio tem. Ou seja, ele não pede diretamente o valor. Quantos reais ele vai ter que pagar? Não, eu quero uma fração. Então, como eu quero uma fração em relação a outro valor, eu posso trabalhar para ficar mais fácil supondo valores. Então, a ideia é essa. Como ele não pediu diretamente o valor, pediu a fração que ele representa, a gente pode supor o valor. E aí, para ficar fácil, eu gosto de supor 100 reais. Mas como aqui são três sócios e eu vou ter que dividir entre três pessoas, é claro que inicialmente não está dividido em partes iguais, mas depois ele fala que é para ficar de forma igualitária. Então, como eu vou dividir em partes iguais depois, em vez de 100 eu vou pegar 300, que aí fica mais fácil. Então vamos supor que o capital total dessa empresa é 300 reais, para ficar mais fácil. Aí olha uma maneira bem prática da gente trabalhar. Inicialmente, a proporção que tem entre eles é 4, 6 e 6. O capital todo ele foi dividido em três partes diretamente proporcionais a 4, 6 e 6. Quando é diretamente proporcional, a gente tem uma maneira bem fácil de trabalhar que é a seguinte, giras. Soma essas três proporções, né? Vamos falar assim, 4 mais 6, que vai dar 16. E aí o seguinte, para calcular o valor que cada um tem, você vai pegar o total, 300 reais, e dividir em 16 partes. Acompanha comigo. 300 dividido por 16 dá 18,75. Já vou colocar o resultado aqui para a gente ganhar tempo. Aí, para saber o que cada um recebeu, é só você multiplicar. Por exemplo, Antônio, que é o primeiro, ele recebeu 4 partes de um total de 16. Então, você vai pegar 4 e multiplicar pelo valor de cada parte, que é 18,75. Tudo bem? Isso aqui vai dar R$ 75 reais. Então é como se essa fosse a parte de Antônio. Se eu quisesse saber a parte de Joaquim, por exemplo, que é o segundo, apesar de que os outros dois são iguais, né? Então eu poderia simplesmente retirar 75 do total e aí pegar o restante e dividir por 2. Mas, se você preferir também, ou se não, numa situação em que não for igual o valor dos outros dois, você pega lá o 6, que é a proporção lá do Joaquim, e multiplica por 18,75 também. Isso aqui quanto é que vai dar? Vai dar 112,50, beleza? Então isso é o que Joaquim receberia. Mas enfim, o que ele quer saber agora? Ele fala o seguinte, que Antônio vai comprar um pouco do capital dos outros dois para que a divisão fique igual, para ficar todo mundo igualzinho. Giras, se é para ficar igual e a gente supôs que a empresa está ali com um capital de 300 reais, cada um tem que ficar com 100, vocês concordam? Cada um teria que investir 100 reais, porque 300 dividido por 3, 100. E isso agora trabalhando na situação em que vai ficar tudo igual. Só que Antônio, atualmente, o capital dele é R$ 75 reais. Tá aqui, ó, 75. Belezinha? O que acontece, então? Antônio precisa adquirir R$ 25 reais. Estão de acordo? 100 menos 75, ele precisa adquirir 25. Como ele vai adquirir 25 de duas pessoas e ele vai adquirir o mesmo tanto de cada, então significa que de cada sócio ele precisa adquirir
R$ 12,50, que é 25 dividido por 2. Então é isso que ele vai adquirir. É claro que assim, é esse valor, supondo que o total é 300, né? Mas o valor mesmo não dá para a gente saber aqui, porque ele não informou lá o valor total ou então o valor que cada um recebe. A gente está supondo. Zé, mas pode? Pode, porque o que eu quero saber é uma fração que isso representa em relação ao capital de cada um. Então, assim, é como se eu quisesse saber uma porcentagem. Eu não quero o valor mesmo em si, que aqui não daria para descobrir, faltaria informações. Enfim, se ele tivesse dado o total, até que daria. A fração do capital de cada sócio que Antônio deve adquirir, resumindo, Antônio, vou até colocar de outra cor, Giras. Antônio precisa adquirir 12,50 em relação a 112,50. Eu quero saber o que ele vai adquirir em relação a cada sócio. Por isso que eu estou dividindo por 112,50. Como tanto em cima quanto embaixo tem duas casas depois da vírgula, você pode simplesmente desconsiderar essa vírgula. Então é 1.250 dividido por 11.250. Simplifica aqui logo o zero. Aí agora você vai simplificando aos poucos. Por exemplo, você pode vir aqui em cima e dividir por 5 e embaixo por 5. E aí aos poucos você vai chegando no resultado. Mas resumindo aqui logo, ó, dá para dividir em cima por 125 e embaixo também. Isso aqui dá 1/9. Então, o que ele vai comprar de cada um é 12,50. O que que isso representa em relação ao capital de cada um? Eu dividi o 12,50 pelo capital de cada um. Deu 1/9, resposta certa é a letra C. Giras, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, pode colocar nos comentários aí. Pode mandar lá no Instagram pra gente, Matemática é com Zé Vitor. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar para dar aquela força. Valeu, Giras! Fui!